Minha esposa me ligou no trabalho. Acabei de herdar milhões. Arrume suas coisas. Saia da minha casa. Quando cheguei em casa, os papéis de divórcio estavam me esperando. Eu sorri, assinei e disse: boa sorte. Ela pensou que tinha vencido. Ela não tinha ideia do que o tio dela havia deixado no testamento, nem do que eu estava escondendo dela. Meu nome é Henrique Leite. Tenho 52 anos e sou dono de uma oficina de usinagem de precisão no interior de São Paulo, em São Bernardo do Campo. Nos últimos 28 anos, tenho cortado metal com tolerâncias medidas em milésimos de milímetro. Quando se trabalha com esse tipo de precisão, você aprende que os pequenos detalhes importam. Uma medida errada por uma fração pode arruinar uma peça inteira. Eu gostaria de ter aplicado essa mesma atenção aos detalhes ao meu casamento. A ligação veio numa terça-feira à tarde. Eu estava na oficina, verificando um lote de componentes aeroespaciais que estávamos fabricando para uma contratante da Embraer. As máquinas zumbiam ao meu redor, um ritmo constante que eu conhecia há décadas. Meu celular vibrou no meu quadril, cortando o ruído. Puxei-o para fora e vi o nome de asterisco, asterisco, Bruna, asterisco, asterisco na tela. Afastei-me das máquinas para atender. Ei, o que foi? A voz dela veio cristalina, e havia algo no tom que eu nunca tinha ouvido antes. Não era raiva, não era tristeza, era vitória. Henrique, acabei de herdar milhões, Bruna disse. Sem olá. Sem preâmbulo. Direto ao ponto. Arrume suas coisas. Saia da minha casa. Fiquei parado na minha oficina, cercado pelas máquinas que construíram meu negócio, e senti o mundo girar para o lado. Ao meu redor, 2 dos meus funcionários trabalhavam num torno, completamente alheios ao fato de que minha vida estava implodindo. Do que você está falando? Perguntei, mantendo a voz nivelada. O inventário do tio asterisco, asterisco, Reinaldo asterisco, asterisco finalmente foi liberado. Ela disse. Está tudo oficial. O advogado me ligou hoje de manhã. Então estou te avisando agora. Arrume suas coisas e saia. Hoje. Olhei para o relógio na parede. 14h15 da tarde. Bruna, precisamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar, ela disse. Estarei em casa às 18 horas. Espero que você já tenha saído. A linha ficou muda. Fiquei ali por um momento, telefone na mão, e senti algo se assentar no lugar. Não era pânico, nem mesmo surpresa. Na verdade, apenas uma compreensão fria e clara de que a mulher com quem eu havia me casado 27 anos atrás havia sido substituída por alguém que eu não reconhecia. O que Bruna não sabia era que eu mesmo havia recebido uma ligação 2 semanas antes. Reinaldo Mendes, tio dela, havia me ligado do Hospital de Cuidados Paliativos. Sua voz estava fraca, mas sua mente estava afiada como sempre. Henrique, ele havia dito, preciso te contar algo sobre o testamento. Há proteções para você. Bruna não sabe delas ainda. Quando ela souber da herança, ela vai fazer algo. Esteja pronto. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele apenas tossiu e disse: você verá. Apenas confie no processo. E Henrique, documente tudo. Então, quando a ligação de Bruna veio, eu não fui pego de surpresa. Eu estava preparado. Saí da oficina às 17 horas, dizendo ao meu supervisor que tinha uma emergência familiar. O caminho para casa levou 20 minutos e usei cada segundo para pensar. Reinaldo havia me avisado. Ele tinha visto algo na sobrinha que eu estava próximo demais para ver, e agora o que quer que ele tivesse colocado naquele testamento estava prestes a se tornar muito importante. A casa estava toda iluminada quando entrei na garagem. Cada luz acesa, como se ela estivesse montando o cenário. Entrei pela porta da frente e encontrei Bruna de pé na sala, vestida como se fosse para uma reunião de negócios. Na mesa de jantar, uma pasta, papéis arrumados meticulosamente. Você realmente veio, ela disse, soando quase decepcionada. Você me disse para vir para casa, respondi. Ela gesticulou para a mesa. Assine os papéis. Petição de divórcio, acordo de separação, divisão de bens. Meu advogado redigiu esta tarde. Assine e vá embora. Caminhei até a mesa e abri a pasta. Os documentos pareciam oficiais, mas eu lidei com papelada minha carreira inteira. Aqueles não tinham carimbos do tribunal, sem número de processo, sem firma reconhecida.
Apenas ameaças impressas em papel caro. Quem é seu advogado? Perguntei. Isso não é da sua conta, Bruna disse. Apenas assine. Peguei a caneta que ela havia deixado lá e olhei para ela. Realmente olhei. A mulher com quem construí uma vida. A mãe das minhas 2 filhas. E não vi nada em seus olhos além de cálculo frio. Assinei onde ela havia indicado. Então larguei a caneta, peguei meu celular e fotografei cada página. O que você está fazendo? Ela exigiu. Documentando, eu disse simplesmente. Fui ao nosso quarto e arrumei uma mala. Roupas, remédios, documentos, laptop, tudo o que eu precisava. Quando voltei, Bruna estava ao telefone, sem nem tentar esconder a conversa. Sim, ele está saindo agora, ela dizia. Tudo aconteceu exatamente como planejado. Parei na porta e me virei. Ela estava me observando, esperando que eu quebrasse, que implorasse, que mostrasse alguma fraqueza. Em vez disso, eu sorri. Um sorriso pequeno e tranquilo. Boa sorte, Bruna, eu disse. Então saí. Fiz check-in no hotel na Via Anchieta. O tipo de lugar que não faz perguntas, tem câmeras em todos os lugares. Segurança não era mais paranoia. Era bom senso. O quarto era limpo e anônimo. Exatamente o que eu precisava. Coloquei minha mala na cama e peguei meu laptop. As palavras de Reinaldo ecoavam na minha cabeça. Asterisco documente tudo. Asterisco. Comecei com as contas bancárias. Bruna e eu sempre mantivemos nossas finanças juntos. Conta corrente conjunta. Poupança conjunta. Toda a configuração tradicional. Eu confiava nela para isso. Afinal, ela cuidava das contas da casa enquanto eu focava em manter a oficina funcionando. Entrei na nossa conta principal e comecei a rolar as transações. No começo, tudo parecia normal. Pagamento da hipoteca, contas de luz, compras de supermercado. Então comecei a voltar mais. 6 meses, 1 ano, 2 anos. Foi quando eu os vi. Pequenas transferências. R$ 500 aqui, R$ 800 ali. Sempre para uma conta que eu não reconhecia. A titular da conta estava listada como asterisco asterisco Patrícia Reis asterisco asterisco. A mãe de Bruna. Minhas mãos apertaram o laptop. Continuei rolando, meu estômago afundando a cada nova descoberta. As transferências remontavam a 7 anos. 7 anos de roubo constante e sistemático. Em alguns meses eram apenas algumas centenas. Em outros meses, vários milhares. Abri uma planilha e comecei a somar. O total chegou a asterisco asterisco cifra 1.215.000 asterisco asterisco. R$ 1.200.000. Tirados das nossas contas conjuntas. Transferidos para o nome da mãe dela. E escondidos de mim por 7 anos. Dinheiro que eu ganhei com minhas mãos e meu negócio. Desviado enquanto eu confiava nela para administrar a casa. Recostei-me na cadeira barata do hotel e senti algo frio se assentar em meu peito. Isso não era impulsivo. Isso não era uma decisão repentina tomada com raiva. Bruna estava planejando isso há anos. A herança era apenas sua desculpa para apertar o gatilho. Tirei prints de cada transação, certificando-me de que as datas e os valores estavam claramente visíveis. Então comecei a olhar para outras contas. Cartões de crédito, contas de investimento, nossa linha de crédito empresarial. Foi quando encontrei a segunda coisa. Uma notificação por e-mail na minha caixa de spam, datada de 3 dias atrás. Da nossa operadora de plano de saúde. Asterisco solicitação para remover Cristiano Henrique Leite da apólice familiar. Pendente de análise. Asterisco. Cliquei para abrir. Bruna havia contatado há 1.003 dias antes da ligação dela. Ela disse a eles que já estávamos separados e solicitou que eu fosse removido do nosso plano de saúde familiar imediatamente. Eu tenho diabetes tipo 2. Estou controlando há 8 anos com medicação que custa R$ 750 por mês sem plano de saúde. Bruna sabia disso. Ela esteve comigo em todas as consultas médicas. Ela tentou cortar minha cobertura de saúde antes de me contar sobre a herança. Se tivesse conseguido, eu estaria enfrentando uma crise médica além de todo o resto. Minhas receitas teriam acabado em 2 semanas. Com meu açúcar no sangue descontrolado, eu poderia ter parado no pronto-socorro.
Isso não era apenas traição. Isso era crueldade calculada. Tirei prints do e-mail do plano de saúde. Então abri meu e-mail e comecei uma nova mensagem para asterisco asterisco Tomás Paternostro asterisco asterisco, o advogado que usei quando abri a empresa há 15 anos. Anexei tudo. As fotos dos papéis falsos do divórcio, os extratos bancários, a notificação do plano de saúde. O assunto era simples. Asterisco preciso de consulta imediata sobre divórcio e fraude financeira. Asterisco. Enviei e olhei a hora. 20h30. Meu celular vibrava periodicamente com mensagens de Bruna, mas eu não tinha olhado para elas. Agora abri a conversa. A primeira era das 19 horas. Asterisco, não pense que pode lutar contra isso. Eu tenho advogados, asterisco. 19h15. Asterisco, você sempre foi fraco. Isso é melhor para nós dois, asterisco. 19h30. Asterisco, me responda. Asterisco. 19h40. Asterisco, tudo bem. Fique assim. Você vai se arrepender de me ignorar, asterisco. 20 horas, asterisco, meu advogado entrará em contato com você amanhã, asterisco. Tirei print de todas elas. Então digitei uma única resposta. Asterisco, toda a comunicação deve passar pelo meu advogado. Fornecerei as informações de contato amanhã, asterisco. A resposta dela veio em segundos. Asterisco, você não pode pagar um advogado. Asterisco. Coloquei o telefone na mesa sem responder. Deixei que ela pensasse o que quisesse. Reinaldo havia me avisado que isso estava por vir. E ele claramente tinha suas razões. Amanhã eu descobriria exatamente quais proteções ele havia colocado em prática. Meu telefone tocou. Era asterisco, asterisco, Milena, asterisco, asterisco, minha filha mais velha. Atendi imediatamente. Pai. A voz dela estava tensa de preocupação. O que está acontecendo? A mãe me ligou dizendo que você se mudou. Ela está falando coisas sobre a herança e advogados. Sentei na beira da cama do hotel e escolhi minhas palavras com cuidado. Sua mãe e eu estamos tendo alguns problemas sérios. Querida, estou num hotel por enquanto, mas preciso que você saiba que o que quer que aconteça entre sua mãe e eu não muda nada entre vocês, meninas, e eu. Ela disse que você a deixou. Milena disse. Sua voz tinha um tom áspero agora. Ela disse que você não soube lidar com o sucesso dela. Aquilo doeu, mas mantive minha voz firme. Não foi isso que aconteceu. Quando as coisas se acalmarem, vou explicar tudo. Mas agora, preciso te perguntar uma coisa. Sua mãe já mencionou algo sobre os empréstimos da sua faculdade de medicina. Houve uma pausa. Ela disse que me ajudaria com eles assim que a herança saísse. Só curiosidade, eu disse. Quanto você ainda deve? Cerca de R$ 180 mil. Milena disse baixinho. Estou no 2º ano. É muito, pai. Eu estava contando com essa ajuda. Meu estômago embrulhou. Bruna já estava usando dinheiro como alavanca contra a própria filha. Não se preocupe com isso. Vamos dar um jeito. Pai, você não tem esse tipo de dinheiro, Milena disse. A oficina está bem, mas não é a faculdade de medicina bem. Deixa que eu me preocupo com isso, eu disse a ela. Concentre-se nos seus estudos. Eu te amo, Milena. Depois que desligamos, sentei no silêncio do quarto de hotel e senti o peso de tudo aquilo. Bruna não estava indo apenas atrás de mim. Ela estava se posicionando para controlar nossas filhas através das finanças delas. Meu telefone vibrou com um e-mail. Tomás Paternostro, meu advogado, já respondendo. Asterisco, posso nos encontrar amanhã às 9 horas. Isso parece sério. Traga toda a documentação, asterisco. Respondi confirmando o horário. Então tentei dormir. Não foi fácil. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório do Tomás 15 minutos adiantado. Ele praticava direito de família há 30 anos e seu escritório refletia essa experiência. Prateleiras cheias de livros jurídicos, uma mesa coberta de arquivos organizados e um rosto que já tinha visto todas as variações do comportamento humano durante divórcios. Henrique, ele disse, apertando minha mão. Sente-se e me conte tudo, passo a passo. Passei 40 minutos expondo a situação, a ligação, os papéis falsos do divórcio, o dinheiro roubado, a tentativa de cancelamento do plano de saúde. Tomás tomava notas,
ocasionalmente fazendo perguntas, sua expressão ficando mais séria a cada novo detalhe. E você disse que o tio dela te avisou? Tomás perguntou. Reinaldo Mendes. Ele morreu há 2 semanas. Me ligou do hospital e disse que havia proteções no testamento. Tomás recostou-se na cadeira. A audiência de inventário está marcada para amanhã às 10 horas no Fórum da Comarca. Você está listado como obrigado a comparecer. Eu? Eu disse. Por quê? Isso é o que vamos descobrir. Tomás disse. Ele pegou um bloco de notas. Mas baseado no que você me contou, acho que Reinaldo viu exatamente do que a sobrinha dele era capaz e tentou impedi-la. Naquela tarde, Tomás e eu fomos ao fórum para o que a notificação chamava de análise preliminar de inventário. Era um prédio cinza no centro, do tipo que cheira papel velho e décadas de burocracia. Bruna já estava lá, de pé no corredor com uma mulher que eu não reconhecia. Ela estava vestida com um terninho caro, toda confiante, cheia de acessórios de grife. Quando Bruna me viu, seu rosto se fechou. O que você está fazendo aqui? Fui convidado. Eu disse simplesmente. Isso é assunto de família. Ela retrucou. O senhor Leite foi especificamente solicitado a comparecer. Tomás disse, dando um passo à frente. Pelo falecido. Fomos chamados para uma sala de conferências. Uma oficial de justiça, chamada doutora. Delgado sentou-se à cabeceira de uma longa mesa. Um arquivo grosso na frente dela. Ela tinha provavelmente 60 anos, com olhos afiados que não perdiam nada. Este é um caso incomum, a doutora. Delgado começou. O testamento do Sr. Reinaldo Mendes contém várias disposições específicas que exigem revisão antes que a distribuição possa prosseguir. Ela abriu o arquivo. Senhora Leite, a senhora é a beneficiária principal de um espólio avaliado em aproximadamente 6,2 milhões de reais. A acompanhante de Bruna sorriu. Vi os ombros da minha esposa relaxarem ligeiramente. No entanto, a doutora Delgado continuou. Existem restrições substanciais. O espólio inclui 13 imóveis alugados com inquilinos residentes. O testamento declara, especificamente, que esses inquilinos não podem ser despejados ou ter seus aluguéis aumentados além do ajuste do IPCA por um período de 5 anos. Observei o sorriso de Bruna vacilar. Adicionalmente, a doutora Delgado disse, olhando para mim, o senhor Leite foi nomeado como observador e fiscal de conformidade. Quaisquer decisões importantes referentes ao espólio devem ser documentadas e verificadas por ele durante o período administrativo de 18 meses. Isso é um absurdo, Bruna disse. Ele não é da família. O senhor Mendes foi muito claro em suas instruções à doutora. Delgado respondeu. Ele declarou especificamente que nenhum beneficiário pode usar os bens do espólio ou rendimentos previstos para forçar um cônjuge a sair do lar compartilhado sem o devido processo legal e suporte adequado. A sala ficou em silêncio. Senti a mão de Tomás em meu ombro. Uma mensagem silenciosa para manter a calma. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhor Leite. Aqui é Davi Fonseca da Imobiliária Fonseca. Sua esposa colocou sua casa à venda ontem à noite. Um comprador depositou 250 mil reais de sinal. Ele está exigindo a assinatura do contrato hoje. Por favor, ligue imediatamente. Mostrei a mensagem para Tomás. Seu maxilar se contraiu. Doutora Delgado, Tomás disse. Acredito que precisamos discutir uma transação imobiliária não autorizada. A doutora Delgado suspendeu a audiência após documentar a listagem não autorizada do imóvel. Tomás e eu saímos para o estacionamento e liguei imediatamente para Davi Fonseca. Ele atendeu no segundo toque, sua voz tensa de estresse. Senhor Leite, graças a Deus, ele disse. O comprador está aqui no meu escritório agora mesmo. Ele está ameaçando ação judicial. Sua esposa garantiu que o imóvel estava livre para venda. Quem é o comprador? Perguntei. Desembargador Mauro Silveira desembargador federal aposentado. Não é alguém que o senhor queira enfrentar, senhor Leite. Meu estômago embrulhou. Um desembargador federal. Claro que Bruna encontraria alguém com influência séria. Estarei aí em 20 minutos,
Eu disse: não deixe ninguém assinar nada. Tomás dirigiu. Chegamos à imobiliária Fonseca em 18 minutos. Dentro, um homem na casa dos 70 anos estava sentado na recepção, perfeitamente vestido, irradiando o tipo de autoridade que vem de 3 décadas na magistratura federal. Ele se levantou quando entramos. Desembargador Silveira, Tomás disse, estendendo a mão. Sou Tomás Paternostro, advogado do Sr. Leite. Precisamos esclarecer algumas coisas sobre este imóvel. O aperto de mão do desembargador foi firme. Espero que seja rápido. Disseram-me que era uma transação simples. Fomos para uma sala de reuniões. Tomás expôs a situação metodicamente. A herança, as restrições do testamento, o fato de Bruna não ter autoridade para vender a casa. Ele mostrou a documentação da audiência de inventário daquela manhã. O desembargador Silveira ouviu sem interromper. Quando Tomás terminou, o desembargador se virou para Davi Fonseca. Você verificou a autoridade da senhora Leite para vender? Fonseca estava pálido. Ela parecia muito confiante. Ela tinha documentos. Que documentos? O desembargador perguntou. Uma carta do advogado dela afirmando que ela tinha propriedade total. Nenhum registro judicial. O desembargador pressionou. Nenhuma transferência de escritura. Nenhuma liberação de inventário. O silêncio de Fonseca foi resposta suficiente. O desembargador Silveira se levantou. Senhor Fonseca, espero meu sinal de volta em 48 horas. Senhor Leite, peço desculpas por esta situação. Sua esposa se representou falsamente. Ele fez uma pausa na porta. Não vou buscar medidas criminais, mas documentarei isso com a OAB e o Cresci. Depois que o desembargador saiu, senti a tensão escorrer dos meus ombros. Tomás sorriu sombriamente. Isso poderia ter sido muito pior. Naquela noite, meu telefone tocou. Asterisco, asterisco, Emília, asterisco, asterisco, minha filha mais nova. Ela tinha 23 anos, terminando a graduação na USP. Atendi imediatamente. Pai, preciso falar com você sobre uma coisa, ela disse. Sua voz soava estranha. Controlada. O que foi, querida? Eu vi a mãe hoje, Emília disse. Na casa. Queria entender o que estava acontecendo. E perguntei com cuidado. Eu gravei a conversa. Preciso que você ouça. Meu coração acelerou. Emília, o que ela disse? Apenas ouça, pai. Estou enviando agora. Meu telefone vibrou com o arquivo chegando. Coloquei Emília no viva voz e abri o áudio. Ouvi a voz de Emília primeiro. Mãe, eu preciso entender porque o pai saiu de casa. Ele não me dá detalhes. Então a voz de Bruna, afiada e clara. Seu pai é um homem fraco, Emília. Sempre foi. Ele construiu uma oficininha e achou que isso tornava bem-sucedido. Eu mereço mais que passar minha vida com alguém tão medíocre. Mas vocês foram casados por 27 anos, Emília disse. Bruna riu. Foi um som frio. Eu estava planejando isso há anos. Querida, no momento em que o tio Reinaldo ficou doente, eu soube que era minha chance. Seu pai nunca suspeitou de nada. Ele era confiante demais, estúpido demais para ver o que estava bem na frente dele. E eu e a Milena? Emília perguntou. E nós? Vocês ficarão bem, Bruna disse com desdém. Milena vai ceder quando perceber que eu controlo o futuro dela. Ela quer terminar a faculdade de medicina. Ela vai precisar de mim. E você? Você é mais esperta que seu pai. Você vai entender que isso são apenas negócios. A gravação terminou. Sentei no quarto de hotel, telefone na mão, sentindo como se tivesse levado um soco no peito. Pai, a voz de Emília veio, pequena e quebrada. Sinto muito. Eu não sabia que ela era assim. Não é sua culpa, consegui dizer. Vou enviar isso para Milena agora mesmo, Emília disse. Ela precisa saber a verdade. Pai, estou do seu lado. Aconteça o que acontecer, estou com você. Na manhã seguinte, encontrei Tomás em seu escritório. Eu havia lhe encaminhado a gravação da Emília durante a noite. Ele a tinha ouvido 3 vezes. Isso muda tudo, Tomás disse. É evidência de premeditação, de usar a herança como arma.
e de tentar manipular suas filhas através de controle financeiro. Podemos usar isso no tribunal? Perguntei. O Brasil permite gravação ambiental como prova se feita por um dos interlocutores. Tomás disse. Emília fazia parte da conversa. É completamente admissível. Meu telefone vibrou. Milena. Atendi imediatamente. Pai, a Emília me enviou a gravação. Ela disse. Sua voz estava diferente, mais dura. Fiquei acordada a noite toda ouvindo. De novo e de novo. Sinto muito que você teve que ouvir isso. Eu disse. Não, Milena disse firmemente. Eu precisava ouvir. Precisava saber quem ela realmente é, pai. Eu terminei. Não me importo com o dinheiro da faculdade de medicina. Vou fazer mais empréstimos. Vou trabalhar em 3 empregos. Mas não vou aceitar nada dela. Milena, são quase R$ 200.000, eu disse. Você não pode simplesmente. Pode apostar que posso, ela disse. Ela acha que pode comprar minha lealdade. Ela acha que vou escolher dinheiro em vez de você. Eu não sou ela, pai. Estou escolhendo você. Depois que desligamos, fiquei sentado me sentindo orgulhoso e com o coração partido ao mesmo tempo. Minha filha estava disposta a sacrificar seu futuro financeiro pelo que era certo. Tomás limpou a garganta. Há mais uma coisa que precisamos discutir. Estive revisando a documentação do advogado do seu tio Reinaldo. Há um pacote endereçado a você pessoalmente. Estava sendo retido até a audiência de inventário. Ele me entregou um envelope pardo. Meu nome estava escrito na frente com a caligrafia trêmula de Reinaldo. Dentro havia cartas. Dezenas delas, todas endereçadas a mim. Nenhuma jamais enviada. Abri a primeira, datada de 12 anos atrás. Asterisco, querido Henrique, asterisco. Asterisco, vi algo hoje que gostaria de não ter visto. Bruna estava no clube de campo com um homem que não era você. Eles estavam confortáveis demais juntos. Íntimos demais. Queria ter contado a você, mas não consegui destruir sua família. Sinto muito. Sou um covarde, asterisco. Asterisco Reinaldo, asterisco. Minhas mãos tremiam enquanto abria outra carta. Esta de 9 anos atrás. Asterisco Henrique, asterisco. Asterisco, eu os vi novamente. Desta vez reconheci o homem. Asterisco, asterisco, Diego Chaves, asterisco, asterisco. Seu melhor amigo. Tenho passado mal com isso há semanas. Como digo a você que as 2 pessoas em quem você mais confia estão te traindo? Não consigo, mas estou documentando isso. Um dia você pode precisar de provas, asterisco. Asterisco Reinaldo, asterisco. Olhei para Tomás. Asterisco, asterisco, Diego Chaves, asterisco, asterisco. Meu melhor amigo desde a faculdade. A expressão de Tomás era de compaixão. Continue lendo. Abri a carta mais recente, datada de 3 semanas atrás, escrita com uma letra quase legível. Asterisco Henrique, asterisco. Asterisco, estou morrendo. Mas precisei avisar você. Bruna veio ao hospital ontem. Trouxe papéis. Tentou me fazer assiná-los enquanto eu estava sob efeito de morfina. Ela queria mudar o testamento, remover suas proteções, deixar tudo mais simples para ela. Recusei. A enfermeira testemunhou. Vou mudar o testamento uma última vez amanhã. Cada proteção que eu puder imaginar, vou colocar. Você tem sido como um filho para mim. Não vou deixar ela destruir você da maneira que planejou. Seja forte. Confie no processo, asterisco. Asterisco Reinaldo, asterisco. Coloquei as cartas na mesa e senti algo quebrar dentro de mim. Reinaldo sabia. Por anos. Ele sabia do caso, da traição de Diego, do planejamento de Bruna, e tentou me proteger da única maneira que pôde. Há mais uma coisa no envelope, Tomás disse baixinho. Enfiei a mão e tirei um documento médico. Um gráfico de compatibilidade de tipo sanguíneo de quando Emília nasceu, 23 anos atrás. Havia anotações na letra de Reinaldo. Asterisco Bruna, tipo asterisco. Asterisco Henrique, tipo asterisco. Asterisco Emília, tipo AB asterisco. Asterisco combinação impossível. Eu pesquisei. Um pai tipo não pode ter uma filha tipo AB. Sinto muito, Henrique, asterisco. A sala girou. Li de novo. E de novo. Emília não era minha filha biológica.
Henrique, Tomás disse cuidadosamente. Isso não muda o fato de que você é pai dela. Você a criou. Você a ama. A biologia não. Preciso fazer um teste, eu disse. Minha voz soou distante. Preciso ter certeza. Tomás assentiu. Vou providenciar. Mas, Henrique, pense cuidadosamente sobre quando e como você quer lidar com essa informação. Emília acabou de escolher você em vez do dinheiro da mãe. Ela não precisa saber disso agora. Olhei novamente para o documento médico. 23 anos de mentiras. 23 anos criando uma filha que compartilhava o DNA de Diego Chaves em vez do meu. Mas Emília ficou ao meu lado ontem. Ela gravou a crueldade da mãe e me enviou. Ela me chamou de pai com amor na voz. Você está certo, eu disse finalmente. Ela não precisa saber. Ainda não. Talvez nunca. Ela é minha filha independentemente do que qualquer teste diga. 3 dias depois de descobrir as cartas de Reinaldo, recebi uma ligação que mudou tudo. Estava na oficina, revisando um contrato para um novo cliente do setor aeroespacial, quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Senhor Leite, aqui é asterisco, asterisco, Patrícia, voz, asterisco, asterisco, da asterisco, asterisco, Titânio Aeroespacial, Brasil, asterisco, asterisco. O senhor tem alguns minutos. Fui para o meu escritório. Tenho. Em que posso ajudá-la? Estamos impressionados com o trabalho que sua oficina tem feito em nossos componentes. Ela disse. Estamos expandindo nossa divisão de usinagem de precisão e gostaríamos de conversar sobre trazê-lo como diretor de operações de qualidade. Seria uma função significativa, supervisionando várias instalações, implementando padrões em toda a nossa cadeia de suprimentos. Meu pulso acelerou. Que tipo de cargo estamos falando? Salário de 6 dígitos, pacote completo de benefícios, auxílio mudança para nossa sede em asterisco, asterisco, Santa Catarina, asterisco, asterisco. O salário base seria de R$ 850 mil anuais, mais bônus por desempenho. Sabemos que é um grande pedido, mas acreditamos que o senhor é a pessoa certa. Sentei-me pesadamente na minha cadeira. Esse era o tipo de oportunidade que aparecia uma vez na carreira, quando o senhor precisa de uma resposta. Gostaríamos de avançar rapidamente, Patrícia disse. Poderíamos agendar uma entrevista formal para a próxima semana. Absolutamente, eu disse. Envie-me os detalhes. Depois que a ligação terminou, fiquei sentado olhando para minha mesa. A oferta estava em discussão há mais de um mês, mas eu não havia contado a Bruna. Algo havia me segurado, algum instinto que me dizia para manter essa carta perto do peito. Agora eu entendia por quê. Se eu tivesse mencionado antes de ela me expulsar, ela teria direito a uma parte dos meus rendimentos futuros no divórcio. Mas agora, com a separação já em andamento, isso era só meu. Naquela noite, meu telefone vibrou com uma notificação. Um processo judicial. Bruna havia protocolado um pedido de medida protetiva contra mim, alegando temer por sua segurança. O pedido incluía fotos de hematomas em seus braços, uma declaração de que eu estava cada vez mais agressivo e ameaçador. Olhei para a tela incrédulo. Então liguei para Tomás imediatamente. Acabei de ver. Tomás disse antes que eu pudesse falar. Não entre em pânico. Você tem um álibi para as datas que ela está alegando. Estou no hotel há 4 dias, eu disse. Há câmeras em todos os lugares. Não cheguei perto dela. Perfeito. Tomás disse. A audiência está marcada para amanhã às 14 horas. Esteja lá e leve qualquer documentação que mostre seu paradeiro. Recibos do hotel, faturas de cartão de crédito, qualquer coisa com registro de data e hora. Na tarde seguinte, estava num tribunal pela primeira vez na vida. A juiz era uma mulher na casa dos 50 anos chamada asterisco, asterisco, doutora. Raquel Cunha asterisco, asterisco, com olhos afiados e um comportamento direto. Bruna estava sentada com seu advogado, parecendo composta e assustada em igual medida. Senhora Leite, a doutora. Cunha disse. A senhora está alegando que seu marido tem sido ameaçador e fisicamente agressivo. Pode fornecer provas. O advogado de Bruna se levantou. Meritíssima. Temos fotografias de hematomas e uma declaração juramentada da senhora Leite descrevendo vários incidentes. Senhor Leite, a juíza disse, virando-se para mim. Como o senhor responde?
Tomás se levantou. Meritíssima, o senhor Leite está residindo no Hotel Nacional desde a noite de terça-feira, 9 de abril. Ele não teve contato com a senhora Leite exceto por telefonema e mensagem de texto documentados. Temos imagens da segurança do hotel, recibos de cartão de crédito mostrando refeições e compras longe do lar conjugal e dado de registro de data e hora do sistema de segurança do local de trabalho dele. Os supostos incidentes que a senhora Leite descreve são fisicamente impossíveis. A doutora Cunha revisou os documentos que Tomás submeteu. Sua expressão endureceu. Senhora Leite, estes recibos mostram que seu marido estava a 30 quilômetros de distância durante os horários em que a senhora alega que ele a agrediu. Pode explicar esta discrepância? O rosto de Bruna ficou pálido. As datas podem estar erradas. Foi traumático, posso ter. Senhora Leite, a juíza interrompeu, sua voz fria. Fazer declarações falsas em um pedido de medida protetiva é um assunto sério. Este pedido está negado. Além disso, estou registrando em ata que isso parece ser um protocolo malicioso. Se a senhora desperdiçar o tempo deste tribunal novamente, haverá consequências. O advogado de Bruna parecia querer desaparecer. Enquanto saíamos do tribunal, vi Bruna de pé no corredor, seu rosto contorcido de raiva e humilhação. Ela tentou me pintar como violento e a juíza viu através da farsa. Tomás me puxou de lado. Isso vai prejudicar a credibilidade dela no processo de divórcio. Juízes não esquecem quando alguém mente em juízo. Naquela noite, liguei de volta para Patrícia Voz. Estou muito interessado na posição. Eu disse, vamos marcar essa entrevista. Uma semana depois, estava sentado no escritório de Tomás enquanto ele espalhava papéis sobre sua mesa. A avaliação oficial do espólio havia sido concluída e os números finalmente estavam claros. O espólio foi inicialmente avaliado em 6,2 milhões de reais, Tomás disse. Mas essa era uma estimativa bruta. A divisão real é mais complexa. Ele apontou para o primeiro documento. 3 imóveis alugados avaliados em 3,6 milhões de reais no total. No entanto, eles têm hipotecas existentes totalizando 1,1 milhão de reais. Há também manutenção diferida, reparos no telhado, substituições de ar-condicionado, estimados em mais 400 mil reais. Então os imóveis valem cerca de 2,1 milhões de reais líquidos. Eu disse. Correto. Depois, há a carteira de investimentos, ações, títulos, alguns fundos mútuos, avaliada em 1,6 milhão de reais. Mas Reinaldo tinha contas médicas pendentes dos cuidados paliativos e despesas finais totalizando 300 mil reais. Há também impostos de transmissão e custas judiciais. Tomás pegou uma calculadora. Após impostos federais, estaduais, dívidas pendentes e honorários advocatícios obrigatórios, os ativos líquidos disponíveis para Bruna serão de aproximadamente 2 milhões de reais. Recostei-me. Ela disse a todos que eram milhões. Disse às nossas filhas que valeria de 25 reais a 35 milhões de reais. Ou ela não entendia de direito sucessório ou estava deliberadamente exagerando. Tomás disse. E há outro fator. O testamento exige que os imóveis alugados permaneçam como moradia acessível por 5 anos. Bruna não pode vendê-los, não pode aumentar substancialmente os aluguéis e tem que mantê-los adequadamente. Esses imóveis vão gerar talvez 10 mil reais por mês de renda líquida após as despesas. Ela está essencialmente presa como senhoria por meia década. 2 milhões de reais líquidos e alguma renda de aluguel, eu disse. Menos do que ela roubou das nossas contas conjuntas em 7 anos. Significativamente menos. Tomás concordou. E aqui é onde fica interessante. Ele puxou outro documento. Fiz uma verificação. Bruna tem pegado dinheiro emprestado. Encontrei 3 empréstimos pessoais totalizando 325 mil reais, todos tomados nos últimos 2 meses. Ela disse aos credores que tinha uma grande herança chegando e usou isso como garantia. De quem ela pegou emprestado? 2 de amigos, um do irmão dela. Ela prometeu a todos retornos de 20% assim que o inventário fosse liberado. Ela tem gastado como se o dinheiro já fosse dela. Senti uma satisfação fria se assentar sobre mim. Então,
Quando ela receber 2 milhões de reais em vez das dezenas de milhões, ela terá que pagar imediatamente 325 mil reais mais juros, deixando-a com cerca de 1,6 milhão de reais, Tomás disse. E ela está morando naquela casa sem pagar a hipoteca há 2 meses, alegando que o espólio cobriria. O banco está ficando impaciente. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido encaminhada pelo escritório de Tomás. Abri e vi um scan de um documento, um contrato de locação. Bruna havia alugado um apartamento de luxo nos Jardins, em São Paulo. O contrato era de 2 anos por 20 mil reais por mês. Ela assinou isso ontem. Tomás disse. Ela está planejando se mudar para um lugar que custa 480 mil reais em 2 anos. Ela acha que está rica. Fiz as contas de cabeça. 1,6 milhão de reais menos o aluguel do apartamento, menos despesas de vida, menos a manutenção dos imóveis alugados. Em 2 anos, Bruna estaria quase sem dinheiro. E a oficina? Perguntei. Qual é a reivindicação dela sobre ela? O negócio foi estabelecido antes do casamento, Tomás disse. Mas o crescimento durante o casamento pode ser considerado bem comum. No entanto, dadas as evidências do roubo dela e o fato de que podemos provar que ela drenou sistematicamente os bens do casal, acho que podemos argumentar por uma divisão mínima. Você pode ter que pagar a ela algo em torno de 250 mil reais a 375 mil reais para comprar a parte dela, talvez menos, dado o comportamento dela. E minha nova oferta de emprego. Santa Catarina é um novo começo, Tomás disse. O salário começa após a data da separação de fato. É só seu. Ela não tem direito. Fiquei sentado ali, as peças se encaixando. Bruna havia destruído nosso casamento por uma herança que ela superestimou enormemente. Ela havia feito empréstimos contra dinheiro que ainda não tinha. Havia alugado um apartamento que não podia pagar. E fez tudo isso acreditando que eu ficaria sem nada. Naquela noite, estava de volta ao hotel quando meu telefone tocou. Era asterisco, asterisco, Diego Chaves, asterisco, asterisco, meu ex-melhor amigo. Olhei para o nome por 3 toques, então atendi. Henrique, ele disse, sua voz incerta. Precisamos conversar. Acho que não precisamos, eu disse calmamente. Olha, eu sei que as coisas estão complicadas agora com você e a Bruna. Complicadas, repeti. Essa é uma escolha de palavra interessante, Diego. Houve uma pausa. Ela me disse que você sabe. Eu sei que você está dormindo com minha esposa há mais de uma década. Eu disse, minha voz firme, controlada. Eu sei que você foi padrinho no meu casamento enquanto planejava me trair. Eu sei que minha filha, Emília, é biologicamente sua. Henrique, eu... Vou dizer isso uma vez, interrompi. Fique longe de mim. Fique longe das minhas filhas. Se eu te ver, se você me contatar, vou garantir que todos na nossa indústria saibam exatamente que tipo de homem você é. Está claro? Você não pode. Está claro, repeti, mais duro dessa vez. Sim, Diego disse baixinho. Desliguei e bloqueei o número dele. Então abri meu e-mail e comecei a rascunhar minha carta de aceitação para Titânio Aeroespacial Brasil. 2 semanas após a audiência da medida protetiva, recebi uma ligação de Milena. Sua voz estava tensa, mal controlada. Pai, eu fiz uma coisa, ela disse. Preciso que você saiba antes que a mãe descubra. O que aconteceu? Perguntei. Eu fui vê-la ontem. Milena disse. Levei a Emília comigo. Nós a confrontamos sobre tudo. O caso com o Diego, o dinheiro que ela roubou, as mentiras sobre você ser violento. Nós gravamos a conversa inteira. Meu peito apertou. Milena, vocês não precisavam. Sim, precisávamos, ela interrompeu. Nós 2 precisávamos. E pai, ela admitiu tudo. Ela nem tentou negar. Ela apenas disse que éramos muito novas para entender e que um dia agradeceríamos a ela. Onde está a gravação agora? Perguntei. Estou enviando para você e para o Tomás. Mas tem mais. Ela nos disse que se escolhêssemos você em vez dela, estávamos cortadas completamente. Sem dinheiro para a faculdade de medicina, nada. Ela realmente disse, escolham com sabedoria, ponto. Ouvi a voz de Emília ao fundo. Nós já escolhemos. Pai, nós escolhemos você.
Naquela noite, ouvi a gravação no escritório de Tomás. A voz de Bruna veio cristalina, fria e calculista. Quando Milena perguntou diretamente sobre Diego Chaves, Bruna riu. Diego e eu estamos juntos há 11 anos, ela disse na gravação. Seu pai nunca suspeitou de nada. Ele sempre foi tão confiante, tão ingênuo. Isso tornou tudo mais fácil. E o dinheiro que você roubou do pai? Emília perguntou. Aquilo era meu por direito, Bruna respondeu. Eu ganhei cada centavo desperdiçando minha vida casada com ele. Cada real que transferi foi pagamento por anos de mediocridade. E a Emília? Milena pressionou. Ela é mesmo filha do pai. Houve uma pausa na gravação. Então a voz de Bruna voltou, mais afiada. Isso não é da conta de vocês. Responda a pergunta. Emília disse, sua voz trêmula. Tudo bem, Bruna disse. Não. A Emília é filha do Diego. Eu soube desde antes dela nascer. Mas o Henrique nunca questionou. E foi melhor assim. Melhor para todos. A gravação continuou, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Tomás parou e olhou para mim. Isso é uma prova devastadora, ele disse. Entre isso, os registros financeiros, a medida protetiva fracassada, ela destruiu qualquer credibilidade que tinha. O que acontece agora? Perguntei. Entramos com o divórcio oficialmente, citando adultério e fraude financeira. Submetemos todas as provas, as gravações, os extratos bancários, as cartas de Reinaldo. Pressionamos por um acordo que seja fortemente a seu favor. Dado tudo que temos, acho que ela vai preferir um acordo a ir a julgamento. 3 dias depois, o advogado de Bruna ligou para Tomás solicitando uma reunião de conciliação. Eles sabiam que estavam derrotados. O acordo veio rápido depois disso. Bruna recebeu sua herança, reduzida por impostos e dívidas para R$ 2 milhões. Eu recebi a casa, minha empresa livre e desembaraçada, e a restituição de R$ 750 mil do dinheiro roubado. Ela ficou com os imóveis alugados, com todas as suas dores de cabeça e restrições. O divórcio seria finalizado em 60 dias. Aceitei a posição na Titânio Aeroespacial. O salário era melhor do que eu imaginava ser possível, e Santa Catarina oferecia um novo começo. Vendemos a casa e a maior parte dos móveis. Muitas memórias, nenhuma que valesse a pena guardar. 2 semanas antes da minha mudança para Santa Catarina, jantei com minhas 2 filhas. Nos encontramos num pequeno restaurante italiano no bairro do Bixiga, daqueles com toalhas de mesa quadriculadas vermelhas, velas e garrafas de vinho. Milena e Emília estavam sentadas à minha frente, ambas parecendo mais velhas de alguma forma, mais seguras. Encontrei um programa na Universidade Federal de Santa Catarina que vai cobrir a maior parte da minha transferência de curso, Milena disse. Me inscrevi semana passada. Se eu conseguir, estarei perto de você, pai. Você se inscreveu para transferir? Perguntei. Não vou ficar aqui, ela disse firmemente. Não perto dela. Santa Catarina parece exatamente o que eu preciso. Emília estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Eu sei sobre o teste de DNA, ela disse baixinho. Eu congelei. Emília? A assistente de Tomás me copiou no e-mail por engano. Ela disse. Eu vi os resultados. Eu sei que Diego Chaves é meu pai biológico. Emília, isso não muda nada, eu disse, minha voz embargando ligeiramente. Você é minha filha. Você sempre será minha filha. Eu sei, ela disse, lágrimas nos olhos. É isso que eu vim te dizer. Você me criou. Você me ensinou o certo e o errado. Você me mostrou como é um homem bom. Diego Chaves doou um pouco de DNA. Você me deu todo o resto. Você é meu pai. Isso nunca vai mudar. Não consegui falar. Apenas segurei a mão dela e deixei o momento nos envolver. Nós somos uma família, Milena disse. Nós 3. É isso que importa. Não ela, não o Diego, não o dinheiro. Apenas nós. 8 meses depois, eu estava no meu novo apartamento em Florianópolis, olhando as montanhas da Serra do Mar ao longe. A vista ainda me surpreendia todas as manhãs. Santa Catarina tinha sido boa para mim. O trabalho era desafiador e recompensador. As pessoas eram profissionais e o salário havia mudado minha vida completamente. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Milena.
Te vejo hoje à noite às 19 horas. O voo da Emília chega às 18h15. Nós vamos cozinhar para você. Então não almoce. Sorri. Milena havia sido aceita na Faculdade de Medicina da UFSC e começado as aulas 2 meses atrás. Ela estava prosperando num programa que apreciava sua dedicação. Emília visitava uma vez por mês, voando de São Paulo, onde estava terminando a graduação. Naquela noite, cheguei ao apartamento de Milena e encontrei minhas 2 filhas na cozinha, discutindo alegremente sobre molho de macarrão enquanto música tocava ao fundo. A normalidade daquilo, o calor, me atingiu com mais força do que eu esperava. Pai! Emília gritou, correndo para me abraçar. Você chegou cedo. O trânsito estava leve, eu disse, retribuindo o abraço com força. O jantar foi caótico e perfeito. Conversamos sobre a aula de anatomia de Milena, a formatura eminente de Emília, meu último projeto na Titânio Aeroespacial. Ninguém mencionou Bruna. Ela havia se tornado irrelevante para nossas vidas, um capítulo que encerramos. Depois do jantar, enquanto tomávamos café, Milena limpou a garganta. Temos uma coisa para te contar, pai. Olhei entre elas. O que está acontecendo? Nós organizamos uma coisa, Emília disse, para o próximo fim de semana. Um jantar. Convidamos o Tomás e alguns dos seus novos colegas da Titânio, e aquele amigo que você mencionou que te ajudou a se instalar aqui. Vocês estão me dando uma festa de jantar? Perguntei. Não exatamente, Milena disse. É mais uma homenagem, pai, para agradecer por nos mostrar o que é integridade, por escolher o difícil e correto em vez do fácil e errado. Vocês não precisam me agradecer, eu disse. Vocês são minhas filhas. Nós sabemos, Emília disse, mas nós queremos. Você perdeu uma esposa que não te merecia, um amigo que te traiu e 27 anos do que você pensava que era sua vida. Mas você nunca se perdeu. Você nunca se tornou amargo ou cruel. Você apenas continuou sendo você. Honesto, forte, decente. Isso merece ser celebrado. O jantar no fim de semana seguinte foi realizado num restaurante com vista para a Lagoa da Conceição e frutos do mar excelentes. Tomás voou de São Paulo, brincando que não podia perder aquilo. 3 colegas da Titânio vieram, pessoas que conheci nos últimos meses. Meu vizinho Davi, que me ajudou a carregar móveis e me orientar em Florianópolis, trouxe a esposa. Milena se levantou e ergueu a taça. Quero dizer uma coisa, ela começou. 8 meses atrás, a vida do meu pai desmoronou. Sua esposa o traiu. Seu melhor amigo traiu. Tudo que ele pensava ser sólido se revelou areia. Mas ele não desmoronou. Ele documentou tudo, confiou no processo e lutou pelo que era certo. Pai, você ensinou a Emília e a mim que caráter não é o que você faz quando a vida está fácil. É o que você faz quando tudo dá errado. Você nos mostrou como andar através do fogo sem virar cinzas. Emília se levantou em seguida. Quando eu soube da minha biologia, fiquei com medo de que você me visse de forma diferente. Mas você não viu. Você apenas segurou minha mão e disse que eu era sua. Não importa o que qualquer teste dissesse. Isso é o que um pai faz. Não o homem que contribuiu com o DNA, mas o homem que aparece todos os dias. Obrigada por aparecer para nós, pai. Sempre. Olhei ao redor da mesa para aquelas pessoas. Minhas filhas, meu advogado que se tornará amigo, meus novos colegas que mal conheciam minha história, mas vieram de qualquer forma. Essas eram minhas pessoas agora. Essa era a minha vida. Não fiz nada de especial, eu disse quando finalmente consegui falar. Apenas me recusei a deixar a traição de outra pessoa mudar quem eu sou. Recusei-me a me tornar amargo ou vingativo. E me agarrei às 2 coisas mais importantes da minha vida. Minhas filhas e meu autorrespeito. Tomás ergueu sua taça. Henrique Leite um homem que venceu ao se recusar a jogar sujo. Todos beberam a isso, e senti algo se assentar profundamente em meu peito. Não exatamente felicidade, mas algo melhor. Paz. Certeza. A consciência de que eu havia atravessado o fogo e não havia me comprometido no processo. Mais tarde, naquela noite, enquanto dirigia para casa pelas ruas tranquilas de Florianópolis, pensei em Bruna. Soube por conhecidos em comum que ela estava com dificuldades.
Os imóveis alugados estavam se mostrando difíceis de administrar. O relacionamento dela com Diego havia desmoronado quando o dinheiro se mostrou menos impressionante do que ele esperava. Ela teve que se mudar do apartamento de luxo que não podia pagar. Não senti satisfação com os problemas dela. Não sentia absolutamente nada. Ela havia se tornado uma estranha. Alguém que eu costumava conhecer. Alguém que fez escolhas que a levaram aonde ela estava agora. Estacionei na minha vaga e olhei para as montanhas, escuras contra o céu estrelado. Amanhã eu iria trabalhar em projetos que me desafiavam. Amanhã à noite faria uma videochamada com Emília sobre seus planos de formatura. Neste fim de semana, Milena e eu faríamos uma trilha que ela estava querendo tentar. Perdi uma esposa que nunca me valorizou. Ganhei filhas que me escolhem todos os dias. Perdi um negócio que era confortável. Ganhei uma carreira que me impulsiona a crescer. Perdi uma vida construída sobre mentiras. Ganhei uma vida construída sobre a verdade. Enquanto caminhava para o meu apartamento, chaves na mão, percebi algo importante. Bruna tentou me destruir com sua traição. Em vez disso, ela me libertou para me tornar quem eu sempre deveria ter sido. E essa foi a maior vitória de todas.